Me perguntem o que quiserem e eu estou à disposição para responder. De que forma a Mona evangeliza no dia a dia? Se você, E como que a senhora lida com isso? Com as críticas e eu quando faz algo, quando deixa de fazer algo, se você se questiona assim: "Ah, eu sou uma seguidora de município, Cristo, eu a devo". festa do chimarrão. Tem ideia de voltar? Se fôssemos falar daqui 4 anos, fazer uma nova entrevista com a prefeita aqui, o que a prefeita nos Temo-na contaria? para Ó, nossa, 2028. Contamos com a sua candidatura à reeleição, essa ainda é muito sua cedo. relação, tu várias vezes citou o governo do estado, né, Jorginho Melo, governador. Como surgiu, como que é essa tua relação com o governador do Fácil, né? estado? Sei que tu Mas trabalha. como que a senhora vê o cenário político para 2026? Presidência, governador? Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio. Este é o Mova-se. Eu sou Leonardo Lopes. E eu sou o Tiago Leite. Nós somos um podcast da Assembleia de Deus de Catanduvas, que ela é presidida pelo pastor Jeremias dos Santos. Nós somos um grupo de amigos que fazem parte do departamento de jovens, do grupo O Verbo, e também do departamento de mídia, o grupo Lions. E nós estamos desenvolvendo mais um episódio para vocês todos hoje com a presença especial da nossa prefeita, Monalisa Ruaro. Seja muito bem-vinda, prefeita. Prefeito, é uma honra para a gente ter a senhora aqui conosco. E eu separei um breve relato acerca da sua vida. Eu queria compartilhar aqui. Vamos lá. Nascida em 20 de nove de 1972, na cidade de Jaborá, Santa Catarina, vive união estável com Carlos Francisco Rodrigues, é mãe de um filho e, como carinhosamente a gente chama, Mona, foi vereadora por 2 mandatos, foi assessora da Casa Civil do estado de Santa Catarina e atualmente prefeita do município de Catanduvas, Santa Catarina. Grande honra para nós ter a senhora aqui. A honra é toda minha, é um prazer. Fiquei muito feliz com o convite. Estou muito feliz em estar aqui e à disposição de vocês para que vocês eh, me perguntem o que quiserem e eu estou à disposição para responder. Estou muito, muito mesmo até emocionada em estar aqui pelo convite, porque a gente se sente valorizado e feliz, porque vocês são pessoas que a gente gosta, é a igreja que eu frequento, então eu me sinto em casa. Claro que um pouquinho nervosa pelas perguntas, mas eu estou em casa. Nós também estamos, acredito que o Léo também. Certeza. Então fique à vontade, o prazer, a honra é toda nossa. Mona, nós somos um podcast que ele tem um viés cristão, tá? O nosso principal foco, o nosso principal propósito é levar a palavra de Deus a todos que nos assistem. Então, eu gostaria de iniciar o nosso bate-papo perguntando sobre a sua conversão, como ela aconteceu, quando foi, se tu puder relatar para nós a sua conversão para o cristianismo protestante. Eu estava em um período bem difícil da minha vida, quando eu fui presidente da Câmara de Vereadores e sempre tem os desafios na política, né? E então eu conheci uma noite no sítio do meu sogro, o pastor Januário. E ele contou do jeito dele sobre. Ele sempre dá exemplos e exemplos simples, que a pessoa às vezes está se sentindo igual um Fusca velho, com o para-choque caindo, amarrado com uma corda, com o soalho arrebentado e tal, e que às vezes a pessoa se sente assim. E eu falei para ele que eu estava me sentindo igual aquele Fusca, e comecei a chorar. E ele me convidou para ir na igreja Assembleia de Deus de Vargem Bonita. Uhum. Eu não tinha contato com a Assembleia de Deus de Catanduvas assim. E eu comecei a frequentar a Assembleia de Deus de Vargem Bonita, e lá eu aceitei Jesus como o único e suficiente Salvador. E desde então eu frequento a igreja, frequento aqui em Catanduvas, agora, claro, há uns Uhum, 3, 4 anos, mas foi através de um momento difícil, através da palavra de um pastor uhum. que me mostrou o caminho e que eu conheci o verdadeiro significado do que é Deus na vida da gente. Que história bonita. Eu conheço o pastor Januário, é um grande amigo nosso. Ele é um pastor jubilado, né, aposentado, para quem não conhece esse Uhum, termo. Mas ele realmente ele é uma pessoa assim muito simples. Ele é gaúcho, ele tem todo um jeito gaúcho de uhum. falar.
mas ele é uma pessoa, assim, de uma sensibilidade muito grande, né, a gente nota o Espírito Santo, diretamente na vida dele. Léo, sua pergunta. Perfeito. Olha que honra e que interessante, né, Tiago? A gente ter em Catanduvas uma prefeita cristã, protestante. Então, para nós é grande honra e motivo de muito orgulho isso. Bem interessante. Mona, quando a senhora se elegeu, saiu um vídeo nas suas redes sociais e eu lembro da primeira frase que você fala o seguinte: a doceira que virou prefeita. Como que foi essa mudança, assim? Como você lidou com as críticas? Comenta um pouquinho pra gente. Na campanha eu sofri algumas críticas de que eu, como doceira, não poderia ser prefeita, né? Eu acho que a gente não deve ser medido pela profissão que a gente tem, mas sim pelo comprometimento, pela seriedade, pela honestidade da gente. Uhum. Quando eu me elegi prefeita, demoraram ainda alguns dias para mim entender que eu tinha sido eleita prefeita de Catanduvas. E pedi muito direcionamento de Deus, como eu peço toda noite, Sim. para que eu tome as decisões certas, para que eu seja uma prefeita justa e que eu tenha discernimento para saber o que é certo, o que é errado, o que eu posso ou o que eu não posso fazer. E a doceira, sim, se tornou prefeita com muito orgulho, e eu sempre tive orgulho de ser doceira, porque eu sempre tive prazer em ver os outros comerem as coisas que eu fazia, Uhum. as coisas que me deram sustento por muitos anos na minha casa. Uhum. E eu tinha orgulho do que eu fazia, como eu tenho até hoje da minha história. Eu cheguei a provar os doces e realmente eram muito bons e famosos na região, né? Uhum. Toda a Sim. região falava muito bem dos doces da Mona. E esse tempo passou? Usa ainda como hobby? Faz doce eventualmente ou Não não, tive mais eu tempo, imagino. mas esse final de semana, então, me ligaram, quinta-feira, que tinha uma menina internada no Santa Terezinha e que só falava dos brigadeiros da Mona. Tentaram levar para ela brigadeiro de outro lugar e ela disse que não era da Mona. Então, Olha só. sexta-noite, quando cheguei do gabinete da prefeitura, eram 7h30, eu fui fazer uma receita de brigadeiro e sábado o tio dela passou lá em casa, pegou Que e levou legal. para o hospital, Legal. porque ela queria o brigadeiro da Mona. Olha só. Então, mas eu gosto muito de fazer Uhum. ainda, tenho prazer em fazer, mas eu não tenho mais tempo, Ai, ai, né? eu acredito. É. Emendando uma pergunta aqui, Léo, eu tinha marcado uma das perguntas, de que forma a Mona evangeliza no dia a dia? Se você costuma evangelizar ou não, e de que forma? Na sexta-feira, eu Uhum, diria que foi uma forma de evangelizar, de você levar um pouco de amor, um pouco de carinho a uhum. alguém. Como que a Mona faz para evangelizar? É receber bem uma pessoa, é tratar bem as pessoas, é falar de Deus para elas, Uhum. dizer que Deus existe sim e que elas têm um caminho a seguir. Acho que evangelizar é estar lá na prefeitura das 8 da manhã às 8 da noite, enfrentando vários percalços, porque a vida de prefeita não é fácil. É um desafio muito grande e a forma de evangelizar é falando com a minha família, ensinando o meu filho, que até um tempo atrás não tinha muito contato com a religião. Uhum. Ele estudou na escola luterana, ele sabe muito da igreja, sabe muito da Bíblia, mas ele estava meio assim, retirado de crer em Deus. Aham. Então hoje eu aprendo muito com ele também, mas eu ensino muito ele e a gente faz a oração antes da refeição, que eu aprendi aqui num curso com a Thalita Rodavelli, que a gente Uhum. tem que ser grato, agradecer, abençoar a comida. Então, essas mudanças que a gente tem conforme a gente vai aprendendo, eu acho que é uma forma de evangelizar, porque quando alguém vê você baixar a tua cabeça e agradecer pelo alimento, ela também vai pensar
Não, eu também devo agradecer, porque a gente tem que ser mais grato, né? Sim, sim, sim. Então, essas são as formas que eu tenho de evangelizar, é falar para as pessoas que eu encontro que sim, que Deus existe e que a prova disso é a gente respirar todos os dias. Que legal, muito Legal, bem. legal. Pegando essa ideia de oração, já que foi bem comentado, eu sei que a senhora sabe como frequenta aqui, mas todo culto, isso está na liturgia. Nós oramos pelo município, pelo estado, pelo país, enfim, por Israel. Porque nós acreditamos que a oração ela aciona uma engrenagem, ela move algo. E tanto é que é interessante que nós estamos, né, no tema da nossa convenção que Emanuel, né? isso, que a oração ela é a força que move a igreja. E a gente trazendo isso para nós no íntimo, eu creio e tem bases para isso de que a oração ela move a nossa vida e consequentemente as coisas que estão ao nosso redor. Então, através da oração, Mona, você acha que existe mais claridade nos pensamentos e discernimento para seguir um caminho, para tomar decisões? Até porque algo interessante da oração é porque quando oramos, a vontade de Deus começa a ser refletida em nós. Não acho, tenho certeza disso. A oração é muito poderosa, é muito forte. Eu toda noite eu me ajoelho, faço minha oração, depois leio, eu estou no livro de Provérbios. Ah, eu sempre, antes de tomar qualquer decisão, eu falo com Deus, Legal. peço que Ele me dê direção. Uhum. Leio meus salmos todas as noites. ah, Peço para Ele, eu estou fazendo certo ou estou fazendo errado. E quero que o Senhor me use de instrumento seu. Toda manhã, quando eu levanto, eu digo: hoje eu consagro meu dia a Ti, Senhor. Que o Senhor seja meus olhos, os meus ouvidos, que use a minha boca para fazer o bem, para trazer o bem, para. Que palavra que eu podia usar? Para fazer o melhor pelas pessoas Sim. e para minha família também. Uhum. Porque o meu filho às vezes se queixa que eu sou uma mãe ausente, que daqui uns dias eu vou levar o colchão para a prefeitura e vou dormir lá. Só que eu falei para ele que é o início, Uhum. e o início tudo é mais difícil, Sim, né? sim, Tu não encontra tudo um mar de rosas e é como quando você faz uma mudança. sim. Você tem que primeiro colocar os teus pertences no lugar, o teu Exatamente. jeito de administrar. Uhum. Então, é através de Deus que eu me fortaleço todos os dias. Legal. Interessante. E a oração, ela faz bem também para nós, e isso é provado cientificamente, de que toda vez que você tira um tempo de oração, há alterações físicas, neurológicas que nos fazem bem. Então, a oração, cientificamente, ela comprova de que além de você estar orando para alguém ou por algo, isso vai voltar para ti e vai fazer bem, né? Para nós. Eu tenho uma pergunta a respeito da nossa igreja. Muitas igrejas evangélicas são vistas em algumas cidades como um povo coitadinho, Uhum. um povo que procura a prefeitura somente para pedir ajuda, para pedir dinheiro, para pedir algo que necessite. Como que você enxerga, ou melhor, como a sociedade de Catanduvas, a comunidade catanduvense enxerga a nossa igreja de Catanduvas hoje? Olha, a comunidade, eu vejo que enxerga como uma, uma mão, uma mão estendida para famílias, para projetos sociais. O Haddad está aí para Uhum. mostrar que é um baita projeto. Sim. O trabalho que vocês fazem nos bairros, nas congregações. Então, acho que já teve muito mais preconceito Uhum. com as Uhum. igrejas evangélicas. Sim. Hoje penso que tem menos, porque as pessoas que frequentam também colocam a mão no peito e dizem: eu estou indo lá, Sim. porque muitas pessoas tinham vergonha de dizer que Uhum. eram Sim. evangélicos, porque seriam ridicularizados ou iriam dar risada que não Sim. podia. Não, hoje eu vejo diferente e Sim. vejo a contribuição de não só da Assembleia de Deus, mas de outras igrejas Uhum. também Uhum. com o município de Catanduvas, com ações sociais que
o que vocês fazem e o que as outras igrejas contribuem é só para o bem das pessoas. Então eu vejo que isso é fundamental, Sim. a força de vocês, o empenho de vocês, porque todos vocês estão aqui, vocês não ganham nada para estar aqui. É porque vocês amam o que fazem Uhum. e servem a um Sim, Deus sim. que é o Deus que eu acredito. Isso. Eu acho que a igreja de Catanduvas, na minha opinião, ela é uma igreja relevante na comunidade. E ela Muito. entende o seu posicionamento, a necessidade de estar inserida na comunidade como um braço, como um apoio, seja para famílias carentes, para crianças com algum problema, para adolescentes. E realmente, citando o Haddad como um exemplo, ele é um grande projeto social que nós temos e que ele é reconhecido por todo mundo que conhece esse projeto. E acredito que estamos no caminho, né? É Sim. uma busca pela excelência, é uma busca por estar avançando sempre, mas eu, na minha opinião, também vejo de que nós somos uma igreja relevante hoje em Catanduvas, né? Muito relevante e ainda nós temos o privilégio de ter o pastor Jeremias como pastor. Eu acho que ele é uma pessoa iluminada e que Deus nos presenteou com ele aqui. Sem dúvida. É uma pessoa que muitas vezes eu chamei na campanha e fora dela, agora até mesmo há uns 20 dias atrás, pedindo oração, porque a gente enfrenta muito desafio. Imagino. Sim. E quando eu digo desafio, é o desafio também da rede social. Porque a rede social virou, na minha opinião, muitas vezes, em muitas ocasiões, uma terra sem lei. Uhum. Porque eles podem, eu acho que as pessoas podem não concordar comigo, Sim. mas tem jeito para falar, tem que ter educação, respeito. Olha, prefeito, eu não concordo com o que você fez. Agora, quando a pessoa baixa o nível, eu tenho a sorte que até hoje ninguém me ofendeu em rede social, como eu vejo ofender em outros políticos, essas coisas. Uhum. Mas eu acho que com respeito a gente pode ter divergência de opinião, porque nós não gostamos do mesmo time, nós não gostamos da mesma comida e podemos não gostar do mesmo partido ou da mesma Sim, prefeita. sim. Mas com jeito você pode expor tua opinião. Agora com ofensa, Sim, sim. daí não dá. Perfeito. Pegando essa ideia, a senhora foi eleita com 49% dos votos. Então, é uma grande vantagem, né? Mas com isso, eu creio que também tem aquela questão da divisão, né? Metade da população. E como que a senhora tem lidado com as críticas? Porque, embora a gente vê que tá sendo um trabalho bem transparente, tudo que é realizado, a senhora aposta, e eu não lembro de ter visto um outro prefeito que acompanhasse como a senhora acompanha, estando no local das obras, enfim, aquela política de transparência, apostando não só as virtudes, mas aquilo que encontram de empecilhos. Mas eu creio que mesmo assim vem muitas críticas, mesmo havendo uma transparência. E como que a senhora lida com isso? Com as críticas, e eu penso assim, como cuidar da mente? Olha, ninguém gosta de ouvir crítica, né? Se você me perguntar pro Darlan, para qualquer um que esteja aqui no estúdio, ninguém gosta de ouvir uma crítica. Mas a gente, quando está na vida pública, tem que tentar absorver, aproveitar a crítica quando ela é construtiva, quando não for. Porque às vezes a pessoa te critica só porque ela não tá legal, ou porque ela não é do teu partido, ou porque ela queria que você fizesse uma coisa ilegal e você não vai fazer. Sim, sim. Porque tem pedidos inusitados, né? Tem pedidos que a lei não permite. Sim. Um exemplo, nós tiramos o rejeito do asfalto de um trecho de água doce. Uhum. Foi até no CTG, para frente do CTG, colocado o rejeito. Ficou como um asfalto. Muitas pessoas pediram para colocar nas suas entradas em terreno particular. Eu não posso. Não é que eu não queira. Sim. Eu adoraria, mas eu assinei um documento com o governo do estado e agora recebi um e-mail do DENIT, que também vamos tirar aqui da 282,
eu não posso a não ser em via municipal, Uhum. entende? Então, se não for em estrada, eu não posso. Mas isso não quer dizer que eu não quero. Uhum. Aí, outro dia, eu dei a notícia que eu estava feliz, que o governador mandou 2 presentes para Catanduvas, R$ 1 milhão para a saúde, Uhum. 3 novos policiais militares que vão vir. E uma mulher escreveu na minha postagem: adianta vir quando a gente precisa, não, quando a gente chama, não vem. Então, ela não viu o lado positivo, Sim. que Aham. nós temos pouco efetivo, Uhum. que agora vai vir mais. Sim. Eu podia ter respondido para ela, mas o que que eu vejo muitas vezes? Que vira uma bateção de Sim, boca. claro. Então, muitas vezes, se eu tenho que responder alguém, eu prefiro chamar no privado, responder a pessoa, esclarecer o que está Sim. acontecendo, porque tem gente que gosta de ver o circo pegar Sim. fogo, Sim. né? E eu não gosto disso. Eu não gosto de fofoca, de tumulto, de aglomeração, de coisa ruim, Uhum. de, sabe, se reunir para ir falar mal dos outros. Não é comigo isso. Uhum. Você pode ver que é difícil alguém me ver num lugar jantando com galera, Uhum. Mais eu reservada. sou mais reservada porque eu prefiro assim, mas sou a prefeita que atende todo mundo. Sim. Tipo, domingo eu fui lá, tinha o pessoal dos rebaixados, eu fui lá prestigiar eles, Uhum. do som automotivo, subi em cima de uma moto. Uhum. Por quê? Porque, como diz o pastor Januário, você é a prefeita de todos. Uhum. Exato. Então, eu te dou mais um conselho. Você visite de vez em quando as igrejas, ele me disse, que não são a tua igreja. Uhum. Porque essas pessoas também te votaram e vão ficar felizes Sim. de te ver lá, ter a Uhum. Com visita da certeza. prefeita. Sim. Então, ah, não é fácil lidar com as críticas com rede social, Uhum. porque eu vejo que, de repente, você não agrada todo mundo, você não agrada todo mundo. Acho que o pastor também tem sofre a mesma coisa É que o político, isso. porque ele Sim. também tem que se dedicar mais à igreja que à família, Sim. mais a pastorear. E se uma ovelha desgarrar, a gente fica triste. Uhum. Então, mas a gente tem que enfrentar, Sim. não pode se abater. Sim. Eu escuto, às vezes me aborreço, porque eu sou um ser humano, Sim. mas depois eu levanto a É cabeça isso e aí. vamos em frente. É que é um ônus da tecnologia, né? Você conseguiu uma acessibilidade de comunicação muito fácil. Você Uhum, escreve aqui, o mundo todo vê aquilo uhum, no mesmo instante. Só que isso traz uma exposição. E aí, o ser humano nem sempre nós estamos preparados para uma chuva de crítica. uhum, Parte delas pode ser verdadeira e outras não, que é só o uhum, hater mesmo querendo falar mal. Ele entra uhum, lá para xingar alguém, uhum. né? Então é difícil lidar com isso. Por isso que eu conheço algumas pessoas, inclusive, que optaram assim, ó, apagaram todas as redes sociais porque não conseguiram mais lidar com isso aí, né? E o E aí, mais triste, assim, Darlan, é quando você vê que é um fake uhum, te respondendo. sim, Se é uma pessoa da tua comunidade sim, sim, que você pode ouvir, que você pode responder numa boa, mas tu vê que é um fake só para denegrir tua imagem, uhum. aí tu fica mais chateado. Fica escondido atrás de um perfil Isso, falso e aí é isso, muito fácil, né? isso, Sim. isso aí. Léo, eu separei aqui uma pergunta também nessa questão do trabalho público. É, se você às vezes se questiona, será que eu estou fazendo o que Jesus faria? Quando toma uma decisão, quando deixa de tomar uma decisão, quando faz algo, quando deixa de fazer algo. Se você se questiona assim, eu sou uma seguidora de Cristo, eu defendo o cristianismo, Uhum. então logo eu tenho que ser uma cópia de Cristo aqui na Terra. Como que tu se posiciona em relação a isso? É difícil, é bem difícil. A gente não chega ao fio de cabelo do que Da Cristo é, grandeza da dele, né? grandeza de Uhum. Cristo, mas eu sempre peço direção para Ele. Sim. Que Ele me encaminhe e coloque as palavras certas na minha boca e que eu tome as decisões certas. Porque às vezes a gente acha que está tomando a decisão certa e não tá. E às vezes a gente tá tomando a decisão certa,
mas a tua opinião não é a Uhum. mesma que a minha. Sim. Sim. Por exemplo, algumas pessoas queriam um show grande no aniversário do município. Eu, com o pessoal, optei a minha cara de Mona, Uhum. era uma festa mais para família, Sim. Uhum. para poder as pessoas irem lá comer um cachorro-quente de graça, tomar um refrigerante de graça, Uhum. comer um pedaço de bolo, ter brinquedo para as crianças, Sim. porque de repente eu poderia trazer um show de 500 mil reais, mas daí as pessoas teriam que ir lá e comprar tudo, Uhum. porque ia tudo Sim. ser terceirizado. Sim. Então eu não digo que não vá ter um show futuramente, um show sertanejo, um show Uhum. Uhum. gospel, grandes nomes, mas nesse início de mandato a prioridade, o meu coração, então Uhum. Jesus, quem sabe, falou Uhum. comigo que era para atender a todas as pessoas igual. Uhum. Foram 3.600 cachorro-quente, 400 litros de refrigerante, então são 800 litros, Uhum. e mais de 500 quilos de bolo. Olha só. Uma festa grande, mas Grande de uma forma mais voltada para a comunidade para a local, né? comunidade, Porque quando você pro traz um povo grande show, nosso. não que o povo nosso não aproveite, mas acaba sendo um evento mais regional do Isso. que local mesmo, né? E essa nós queríamos mesmo fazer para as Uhum. famílias, para as pessoas, para quem não tem a oportunidade muitas vezes de participar de uma festa Uhum. e poder comprar o cachorro-quente e o refri, porque às vezes tem pais com 3, 4 filhos. Sim. Então você vai comprar 4, 5 cachorro-quente, 4, 5 refrigerante, 4, 5 pedaços de bolo. Ou de repente foi dado bolo em outros anos e não foi dado um cachorro-quente, um Uhum. refrigerante. Então, é isso que eu penso. Sim, sim. Eu acho que essa foi uma das coisas que Deus. Serviu bem a Isso comunidade, à aí, Uhum. à vontade. vontade. Uhum. Muito bem. Legal, legal. Tiago, da mesma ideia da tua pergunta, Hum. eu lembrei que há um tempo atrás eu vi o termo calçar as sandálias de Jesus. E eu lembro de alguém que comentou que decidiu fazer isso e espiritualizou isso. Não, eu vou levantar pela manhã, eu vou calçar as sandálias de Jesus. Mas tamanho peso vem com isso, porque quando olhamos para Jesus, para o Cristo, foi um homem perfeito, em meio às Uhum. críticas, em meio Sim. às vozes, e como a senhora falou, em meio às opiniões, seguiu uma direção. Então, realmente, não é uma tarefa fácil, né? É um Nós peso seguirmos grande, né? o É caminho. muito mais um alvo do que de fato algo que Exato, você consegue exato, alcançar todo dia, né? Mas exato. é um alvo que devemos ter. E também aproveitando, a senhora falou sobre o aniversário do município, a festa do chimarrão. Tem ideia de voltar? Olha, nós pensamos, quem sabe, em voltar em 2027. Uhum, 2027, que daí esse ano a gente se organiza, o ano que vem também, e daí Uhum. começa a se programar com antecedência. Sim. Porque, gente, vocês não têm noção. Para fazer uma festa, segurança, palco, gerador, é, 1 milhão de tipo de alvará de é, bombeiro, né? Tem muita coisa. ECAD, Aham. o bombeiro. a separação dos fundos para aquilo, então Não, É, é é. muita coisa, Uhum, Sim, muita coisa. sim, Imagina se deu trabalho para fazer essa festa, sim. o que daria para fazer Uhum. uma festa de chimarrão. Então envolve muita coisa. Envolve a infraestrutura praticamente ficar 30 dias Sim. uhum, parada, Dedicado àquilo. dedicada a isso. é, A licitação a uhum, isso, a Uhum. administração a isso. Sim. Então, eu até pensei sim, em fazer uma enquete. uhum, Se o povo quer que volte a festa do chimarrão ou não. Sim. Eu acho que a Eu maioria acredito que vai sim, querer. é uma marca do É. município, né? E até porque fazem mais Eu não de lembro qual 6 foi o anos que último ano. não Não é ocorre, né? feita. Uhum. É. Então, eu acho que a expectativa é grande, Sim, sim. que a gente faça. uhum, E que a gente divulgue nossas ervateiras, nosso comércio, as sim, pessoas que aqui vivem. Uhum. Vai movimentar o comércio, vai movimentar o turismo, mas tem tanta coisa que a gente precisa fazer antes. Sim. Então,
Que Sim. são Mas prioridade tem, mesmo. tem Legal. chance de ter a Entendi, festa, sim. entendi. Legal. A gente imagina tamanhas funções, né? E aqui pegando exemplo dos nossos eventos dos jovens, né, Tiago? A gente vai fazer um congresso no ano, mas tu organizar aquele dia, a gente tá desde Sim. janeiro debatendo e fazendo reuniões, então imagina uma festa Isso nessa que escala. é uma festa muito menor, É, né? Nem comparar com a festa do exatamente. município. Imagina, por exemplo, agora, nós já estamos pensando que a gente quer mexer com o estacionamento do centro, Uhum, porque não tem vagas, Uhum. né? Então, nós vamos fazer, na frente do Via Enfrida, que está sendo reformado, um teste para ver como que vai funcionar. Vai ser em linha reta, como na frente do Armazém Catarina, vai ser em Uhum. linha reta. Nós queremos desmanchar um pouco o Canteiro? canteiro. Então, a gente quer ver mais ou menos quanto que custaria, como que ficaria, o que que nós usaríamos ali, Uhum. se daria para pôr um rejeito no estacionamento e de onde vai... No estacionamento, não. Onde vai tirar a calçada, Sim, sim. para a gente ver se depois a gente põe o quê? Um concreto, um asfalto, quando Uhum. tiver tudo pronto. Vai Porque a servir nossa, de laboratório a mesmo nossa para. intenção é toda da frente do detalhes cabeleireiros, lá do hospital, Sim. uhum. até na frente da BRF e Uhum. da frente do Voyage até o final da Aumentariam muitas vagas, né? muitas vagas. Isso Eu acho que resolveria, pelo menos por alguns isso. anos aí, o Uhum. problema de estacionamento. Bem legal, bacana. É, se fôssemos falar daqui 4 anos, fazer uma nova entrevista com a prefeita aqui, o que a prefeita nos contaria? Ó, nossa administração realizou isso. Qual que é a previsão? O que quer entregar em 4 anos? Uma das coisas que eu quero entregar é o estacionamento, casas populares, que nós estamos tendo uma grande dificuldade em adquirir um terreno. Nós estamos tendo empecilho de algumas pessoas que não querem vender para habitação popular. Sim. É uma pena, Uhum. porque é uma demanda grande aqui e a gente tem que atender essa parte da Uhum. população. Foram muitos pedidos na campanha, né? Sim. Queremos melhorar as escolas, melhorar os parques. Também gostaríamos muito de construir um parque, que muita gente fala, um local de caminhada, um local para as pessoas se encontrarem, tomarem um chimarrão. Então, são tantas as ideias, Os os anseios, né? anseios, as vontades, Uhum. asfaltar alguns locais que ainda faltam, que estão em situação difícil, que invade água nas casas. Então, isso. Mas é um desafio. É um Sim. desafio financeiro, né? A gente vai em busca de ajuda. O governador Jorginho Mello é um grande parceiro nosso. Foi por isso que veio esse presente, né? Uhum. Eu estava muito ansiosa com a vinda dos policiais, logo eles estão aí, porque eu pedi muito e falei muito na minha campanha que a gente traria mais segurança Um pública. reforço policial. Segunda-feira eu vou ter uma reunião com um senhor que representa câmeras de vigilância. Uhum. Vamos ver qual é que vai ser o custo para o município, porque nós gostaríamos de infestar a cidade com isso, que Uhum. vai inibir muita Sim. coisa que acontece Sim. Com foco em com segurança mesmo? foco em segurança, Segurança. em Uhum. segurança, Sim. até com câmera de reconhecimento facial. Uhum. Olha só. Interessante, uma tecnologia nova. Nova. E ainda, só complementando a pergunta, nós não fechamos ainda com vocês 3 meses de mandato. Uhum. O que já foi feito? A gente sabe que é muito pouco tempo ainda, 2 meses e meio Uhum. praticamente. O que já pode dizer assim, ó, já tem frutos do nosso trabalho até agora? Já foram feitos serviços para mais de 60 agricultores. Uhum.
Foi feito, então, aquele trecho da estrada que vai até o CTG, Uhum. adquirido muito material escolar, muita coisa que faltava nas escolas, Sim. não tinha mais bola, não tinha mais coisas para educação física, para piazada brincar. Foi investido mais de 70 mil nisso. Uhum. E foi investido em climatizadores, porque nós tivemos um período bem quente, Sim. né? Foi investido em material escolar. Agora nós vamos investir em uniforme, vamos dar uniforme para todos os alunos da rede municipal. Uhum. Também com o fechamento do Colégio Águas Claras, nós absorvemos 180 alunos. Quase que falta sala de aula. Nós tivemos que contratar mais de 14 professores. Então, são vários desafios. Conquistamos o SAMU, a vinda do SAMU. Uhum. Provisoriamente, ele vai ficar no hospital, já estamos vendo, porque até ser reformado o local que ele vai funcionar, vai demorar uns 5, 6 meses e nós não queremos deixar a ambulância parada. Nós queremos colocar para funcionar. Então, já estamos vendo toda a papelada. Eles precisam de um local coberto, um local para o motorista e a técnica de enfermagem ficarem. Então, vão ficar no hospital. Vocês vejam, nós aumentamos 14 professores. Eu acho que aumentamos uns 20 estagiários e vai precisar 8 funcionários novos para o SAMU. São 4 motoristas e 4 técnicos de enfermagem. Então, nossa folha de pagamento também vai aumentar. Mas é uma forma de oferecer qualidade pro cidadão, Sim. né? Porque nós temos os bombeiros que são maravilhosos, mas eles não podem administrar a medicação. Sim. O SAMU, se a pessoa estiver infartando, alguma coisa, ela pode, porque o médico de Jaçaba vai estar dizendo, aplica isso, faz aquilo, Sim. né? Então, essa é uma vitória. Compramos um trator também, agrícola. Já teve acho que mais de 150 horas de silagem entre terceirizado e município, né? Atendendo os nossos agricultores. São várias conquistas. Agora estamos em processo licitatório para fonoaudiólogo, ecoterapia para as crianças atípicas. Olha, Tem muita coisa, tem né, muita rolando, coisa, A, muita a coisa. própria estrada até o CTG, né, que foi É, pavimentada. Não isso, pavimentada, mas teve uma revitalização, né? isso. Muito bem, Uhum. Léo. Perfeito. E nessa mesma ideia, mano, para 2028, contamos com a sua candidatura à reeleição? Ainda é muito cedo para dizer isso? Olha, eu falei na minha campanha que eu não iria à reeleição. Uhum. Tomei um xingão do governador Jorginho Melo, né? Mas a princípio, realmente, eu não irei à reeleição. Uhum. Muitas pessoas e até o partido querem que eu vá, Sim. mas assim, a princípio não. Se fosse hoje, não pelo que eu dei minha palavra, já que eu não iria, Uhum. entende? Eu sei que a política o governador vai ser candidato à reeleição, se ele for governador, ele vai vir com a tropa de choque para que eu seja candidata. Eu conheço ele, eu sei como que Sim. ele é, mas assim, não sei. Mas A essa princípio, decisão, não. ela tem a ver o quê? Com a tua vida particular ou por causa da pressão que é mesmo todo o processo de candidatura, de reeleição? Porque eu acho que a reeleição, ela é a parte ruim do gestor. Uhum. Eu me dá a impressão que fica mais acomodado, o gestor fica mais tranquilo Sim, e de repente até quem está trabalhando junto. Então eu acho que a reeleição sim. para prefeito eu Não apoia. não sou muito a favor. Tem um
um jornalista da Jovem Pan que ele fala o seguinte sobre a reeleição, que 4 anos para um mau prefeito é muito Uhum. e 8 anos para um bom prefeito ainda é pouco. Uhum. Então não há uma resposta assim pronta para dizer isso. Agora a gente sabe de que muitos prefeitos no segundo mandato relaxam e acabam não trabalhando da forma que precisa, visto de que ele não pode se reeleger novamente. Então acaba sendo um período assim de um trabalho inferior, né? Eu te diria que eu não relaxaria, porque eu Uhum. não é o meu perfil, entende? O meu Sim. perfil Uhum. é, eu sou elétrica, eu não paro, eu não tenho sossego e tipo agora eu chego em casa, até eu não responder todos os meus WhatsApps, eu não sossego. Uhum. E eu sou muito preocupada assim em dar um retorno para as pessoas. Independente da resposta, que muitas vezes a gente tem que dizer não, Sim. Uhum. né? Como o caso do rejeito. Sim. Não pode empate, o particular. Sim. Ah, mas eu digo, eu explico. É. Eu explico. Hoje, por exemplo, fui procurada por um senhor que precisava de 2 vacinas. Eles foram consultar no médico particular e essa medicação custa em torno de R$ 2.000. Nós não podemos pagar vacina particular, entende? Uhum. Se fosse um remédio particular, de repente a pessoa tendo ah, baixa renda e tivesse ido pelo médico do SUS, aí tu Conseguiria consegue. encaminhar. Senão a gente não consegue Uhum. realmente. E não é porque eu não quero, Sim. né? É porque realmente não tem como a lei não prevê e eu só tenho meu CPF, né? Sim. Não tem Então, como. não dá. Claro. Tem E um amigo meu gaúcho que ele fala que é melhor um não bem dado do que um sim meia boca. Então tem é... horas que E, não e a também é a gente tem que resposta. ser sincero, não ficar enrolando, mentindo. Sim, Ai, amanhã, sim, depois, e só ficar enrolando. Não, protelando. tu Uhum. tem que falar a verdade, né? As pessoas, eu percebo que acreditaram muito em mim e acreditam porque eu não fico enrolando, Sim. né? E não fico iludindo. É como eu disse na campanha, eu não prometi cargo para ninguém, Uhum. né? Então a gente tem que trabalhar com os pés no chão e saber o que é o melhor Uhum. para a nossa população. Não é só o que eu quero, é o que a população precisa. Sim. Uhum. E você vê, Mona, surgindo novas lideranças em Catanduvas para quem sabe ocupar esse cargo em 2028? Ah, eu acho que sempre tem nomes, né? Nomes novos, quem sabe alguém desponte, Uhum. né? Nesses 4 anos. Eu Sim, acho que sempre vai ter alguém sim. aparecendo, né? Uhum. Sim. Essa sua relação, tu várias vezes citou o governo do estado, né? Jorginho Melo, governador. Como surgiu, como que é essa tua relação com o governador do estado? Sei que tu trabalhou com ele Uhum. também no passado. Se tu puder comentar um pouquinho com nós. É uma relação de amizade. Assim, é diferente o nosso jeito de se tratar. O Gordo conhece ele há 30 anos, né? O Uhum. meu marido. E desde a primeira eleição, em 1994, que era um coraçãozinho vermelho desenhado numa pedra e o número dele. Então, eu conheci ele em 1999, o Uhum. Jorginho. E de lá para cá, então, a gente se tornou amigo porque virou uma relação de amizade e Uhum. confiança. Então, você imagine, desde 94 você apoiando o mesmo candidato, Sim. né? Isso o Gordo e eu desde Uhum. 99. Ele é uma pessoa muito simples, muito humilde, muito direta. Uhum. Ele não tem papa na língua Uhum. e ele é uma pessoa muito trabalhadora. Eu É. acho que é uma das pessoas mais trabalhadoras que eu conheço. Ele levanta cedo, ele dorme tarde. Eu, às vezes, fico pensando que ele vai fazer. Ele tem 68 anos, ele não é mais criança, Uhum. e ele tem um pique invejável. Mas ele é um. Ele ama o que ele faz. Sim.
A universidade gratuita foi uma prova da oportunidade que ele deu para jovens que não Sim. têm condições de estudarem. Então, só por isso ele já deveria ser reeleito governador outra vez. Ele é uma pessoa parceira e fiel. Vocês podem ver como ele é com o Bolsonaro, ele nunca deixou de ser fiel a ele. Estava no ato que teve lá em Florianópolis, em Copacabana. Copacabana, domingo. Uhum. Então, ele é fiel. E ele é fiel aos amigos, Sim, Uhum. sim, sabe? sim. E às pessoas. Ele se preocupa muito com a saúde. Ah, essa semana, por exemplo, chegou 80 movimentações da saúde que nós tínhamos que arrumar carro para 80 pessoas irem. Fraiburgo, Campos Novos, Joaçaba. Por quê? Porque está andando a fila do Estado, está andando para cirurgia, está andando para procedimento cirúrgico, para consulta, para ressonância. Então, imagine que nós, são 78 dias de governo, Uhum. já fazem 10 dias, nós fizemos um mutirão de ultrassom que tinha ultrassom de agosto represado. Fizemos 239. Já fizemos 90 ressonâncias, 80 consultas oftalmológicas e exames. Assim, foi trabalhado muito para a população. Eu acho que nós fomos até muito acelerados para o início, Uhum. sabe? Mas é que a gente queria mesmo tirar as pessoas da fila, porque tinha alguns casos que tinha indício de câncer de mama, por exemplo. Então, você esperar 4, 5 meses para um exame não dá, né? Sim. E tem uma história que fala dos primeiros 6 meses, né? Isso, Que você consegue produzir muito mais, aprovar muita coisa em 6 meses. isso, Depois começam algumas dificuldades isso, surgirem e é isso mais mesmo, difícil, né? Então, esses primeiros 6 meses, ele é crucial isso. para um bom mandato, né? Ah, e vamos zerar a fila de catarata, de Ó, cirurgia de catarata. Também uma vitória que mais a uma vitória gente. para o município. Isso aí. Bacana. Verdade. E o que que a senhora vê o cenário político para 2026? Sendo que eu acho que nunca teve outra época em que as pessoas acompanhassem tanto a política, né? É visto a própria internet, né? As redes sociais hoje está muito mais Uhum. fácil, né? Sim. Mas como que a senhora vê o cenário político para 2026? Presidência, governador, enfim. Eu acho que o candidato que for de direita vai ser o vencedor. Uhum, Eu acho que as pessoas estão bem cientes disso. Aqui no estado, eu sou suspeita, né? Eu acho que quem merece ganhar pelo trabalho que está fazendo, pela seriedade, pela postura, pelo canteiro de obras que tem no estado, são mais de 60 obras de asfalto, uhum. e por tudo que eu já falei, eu acho que quem merece ganhar é o governador Jorginho Melo. Acho ruim dois candidatos aqui do Oeste, Uhum. Sim. O João né? Rodrigues, né, de Chapecó, é um É pré-candidato. pré-candidato, mas é um direito dele também disputar. Mas o governador é conhecido no estado inteiro, né? Sim, Não sim. só no Oeste. Uhum. E ele ajudou muitas pessoas. E o prefeito do Partido Novo de Joinville, que é a maior cidade Sim. do estado, já declarou apoio para o governador Olha Jorginho só, Melo. interessante. Eu não lembro se teve outro governador de Santa Catarina do Oeste. Não, Ele foi o primeiro? foi o Foi o primeiro. primeiro, Foi né? o primeiro. Eu lembro que desde que eu acompanho política eu não lembrava de ninguém, né? E Antes muitos de... chamavam ele de louco. Da onde já se viu e de candidato chapa Sim. pura, com uma Uhum. mulher de vice e tal. Sim, Então ele foi e mostrou que sim, ele é que ele fala a língua da gente. Ele fala a língua do povo. Ele Uhum. não fala difícil. Ele não tem frescura, sabe? sim, Então eu acho que é nisso que as pessoas se identificam. sim. Indiferente se é apoiador ou não, ou foi apoiador do Bolsonaro, de 2018 para cá, o Brasil aprendeu a gostar de política. Seja de um lado ou do outro, o brasileiro aprendeu a gostar da política. E nós temos acompanhado. Hoje nós sabemos falar
na ponta da língua quais são quase todos os ministros do STF, por exemplo. Sim, E muitas vezes não sabemos quem são os jogadores da seleção isso brasileira. aí. Então, isso é um negócio que Mudou, vem mudando mudou. no Brasil, sabe? E também por conta desse cenário, né? Estamos extremamente polarizados e ser polarizado eu não vejo como algo ruim. Você pode ter dois lados. Uhum, O que eu não gosto são esses excessos, essas algumas brigas uhum, em excesso. E aí entra muita coisa que uhum, não deveria, né? Mas a questão do amor pela política do brasileiro é visível, né? uhum. Principalmente de 2018 para cá. É o que você falou que não gosta de muita. Tem famílias que brigaram na campanha, Uhum. que desmancharam um grupo do WhatsApp, se ofenderam e demoraram meses, gente, para voltar a Sim, conversar. Eu acho que cada um tem o seu lado e tem que se respeitar, porque família, sim, né? lógico. Sim. Família é a base da gente. Por exemplo, eu fiz um agradecimento domingo ao Gordo. O Uhum, Gordo é uma pessoa que podia estar em casa, numa boa, ele é aposentado, tá lá de voluntário, primeiro dama, eu digo, me ajudando muito, porque se vocês me pedirem se eu entendo muito de agricultura e infra, não. Eu sei o que que é uma escavadeira hidráulica, uma não sei o quê, uma retro, mas assim, eu não entendo, graças ao secretário que eu tenho, que entende muito de uhum, infraestrutura, e ao apoio do meu marido. Algumas pessoas já apelidaram ele até de forma pejorativa, chamando ele de Janjo, uhum, né? uhum. Porque ele tá Tá me muito presente, auxiliando, né, mas na tua que administração. bom que ele está ajudando Sim. e que está mostrando, filtrando algumas coisas. Ele é uma pessoa do bem, uma pessoa de coração puro, de ajudar os outros. Olha, ele tira a camisa para dar para os outros. Às Sim. vezes ele é bom até demais. Então ele é um parceiro. E eu acho que é o papel realmente do primeira dama ou do primeiro damo, primeiro cavalheiro, Aham. é realmente fazer a parte que ele está fazendo. E essa é uma das críticas, por exemplo, que a gente tem que estar habituado. Sim. O Janjo. Desnecessário, né? Uhum. Desnecessário esse tipo de piada, É. mas que vai ter. Sim, sim. Tem que tentar deitar no travesseiro e dormir e Isso saber que aí. uma parte você não vai agradar, Não. indiferente É, do que é faça, né? verdade. Uhum. Aprender a conviver com Isso isso. aí. Eu sempre conto a história assim, ó. Com o político sofre. Se tiver alguém se afogando no rio e você não fizer nada, você é uma. Se você se jogar para salvar o cara, é porque você quis aparecer. Então, às vezes a pessoa não vê a boa intenção, Sim. Sim. ela só vê o holofote. Aham. E não é isso. Sim. Tem muita gente boa na política, tem muita gente boa na igreja, tem muita gente boa em todos os Sim. segmentos. Como tem o pedreiro bom, tem o ruim, como tem o Uhum. advogado bom, tem o ruim, como tem gente aqui na igreja que é joio, não é É. trigo, e não é o pastor que vai separar, é Uhum. Deus que vai Isso aí. separar. Sim. Isso aí. Não é nós que vamos Exato. escolher quem que é o certo, quem que é o errado, até Uhum. porque nós já estamos pecando julgando. Sim. Mas é o que eu ouvi uma vez. Uhum. Tem o joio e tem o trigo. Quem separa não é o pastor, quem separa é Deus. Exato. Então, O nosso pastor sempre fala, né, que existem pastores e pastores. uhum, Então, há uma crítica muito grande e existe, sim, muitos pastores que são corruptos, pastores uhum, que não levam a sério o seu pastoreio, o seu uhum, ministério, e existem pastores extremamente sérios, comprometidos e que comprometidos. fazem o trabalho com muito esforço, né? Uhum, Abrindo mão de muito conforto particular, de muita coisa própria para uhum, conseguir fazer esse trabalho. E isso acontece na política também. uhum, Agora, que existem muitos maus políticos que deram um uhum, exemplo, a gente sabe que sim. uhum, E isso é inerente do homem. Aonde existe dinheiro e poder, a chance de você se corromper uhum. é É muito grande. grande, né? É muito grande. Porque a gente que é sério no dinheiro, cuidar do dinheiro público, a gente trabalha bastante. Sim. Por exemplo, hoje minha mãe está de aniversário. Eu fui na prefeitura às 8 da manhã, saí às 10h10, fui lá, dei um beijo nela, fiquei um pouco com ela, levei um bolo para ela
mas eram 11h20, eu estava de volta, porque eu tinha meus compromissos aqui. Então, tu abre mão, muitas vezes, da família, tu abre mão da tua vida, tu não tem mais vida pessoal, tu tem vida pública, Sim. né? Então, tu tem que abdicar de um monte de coisas. E às vezes as pessoas veem a gente meio cansado no final do dia, daí dizem, tu tá triste. Não, eu não tô triste, eu tô quebrada de cansada. Tô que nem arroz de terceira. Mas é o cansaço, gente, porque você fala Sim. com, às vezes tu fala com 50 pessoas no dia. Uhum. E diferente daquele trabalho braçal que você cansa só o físico, Uhum. num caso desse cansa muito o psicológico, né? Psicológico, Muito verdade. psicológico. Sim. Vamos lá. Eu tenho uma pergunta aqui que foi enviada sobre o plano diretor. A senhora tem interesse em atualizar ele, expandir ele? Porque ele foi criado em 2016 e de lá para cá ele não foi revisto. Há esse interesse em... Com certeza, essa é uma das nossas prioridades. Ah, nós temos um vereador que é arquiteto urbanista, que é o Uhum. vereador Marcelo, que também se colocou à disposição, e os outros vereadores também, Sim. para que a gente reveja o plano diretor. Então, nós vamos reunir o Conselho de Desenvolvimento, Uhum. né, do município e vamos começar a pontuar o que nós vamos ter que atualizar, porque esse plano diretor, quando foi feito, ele foi meio feito para a região inteira. Só que tem diferença entre Catanduvas e Joaçaba. E o Sim. plano foi o mesmo, Sim. praticamente. Então, agora nós vamos ter que começar, porque também estava desatualizado. Uhum. Chegou aí para a Câmara de Vereadores no ano passado algumas mudanças, mas eu chamei esse arquiteto que se elegeu vereador e ele me disse, Mona, eu te aconselho a pedir para os vereadores nem votarem, porque isso já faz 3 anos que nós pedimos no Executivo e não foi feito. Então, Uhum. já desatualizou também. Então, vamos começar com cara nova a partir do ano que vem, vamos fazer, faz a mudança, faz as correções, Uhum. manda para a Câmara de Vereadores aprovar, mas não esperar um tempão depois que passou 3 anos você querer aprovar. Sim, Daí não Sim. dá Aí mais. já precisa Mas de outra atualização, né? outra atualização. Então, essa é uma das nossas prioridades, porque tem muita coisa para atualizar. Sim. E para encerrar aqui as minhas perguntas, a igreja e a política. Como a senhora vê a importância da igreja estar no meio político? A gente tem exemplos aí, o deputado Ismael, o deputado Marcos da Rosa, que são cristãos políticos, a senhora mesmo, prefeito de Uhum. Catanduvas, e aí vamos pensar Nicolas Ferreira, que também defende os ideais cristãos. Então, como a senhora vê a igreja na política e qual a relevância? O pastor Jeremias ele sempre fala sobre a igreja dominar os 7 montes, né? Isso. Estar envolvida principalmente na política. E aqui, diga-se pessoas que não entram por interesse próprio, né? Mas literalmente para defender os ideais cristãos lá na Câmara, enfim, no plenário, seja onde for. Não, eu acho que é importante, a igreja tem que estar envolvida, porque quem que vai defender o que a igreja acredita? Uhum. Se não tiver políticos envolvidos. Então, sim, eu acho que a igreja deve andar sim com a política, porque Uhum. tudo gira em torno da política. A gente acha que não, mas tudo gira em torno da política, né? E eu acho que tem que ter, porque a gente percebe muitas vezes nas votações do Congresso como a pauta dos evangélicos, como a pauta dos cristãos é diferente, como elas vêm com outro olhar, com um olhar mais de família, um olhar Sim. mais amoroso, um olhar mais, olhar cristão mesmo. Sim. Então, eu acho que a política e a igreja, sim, devem andar juntas, sim. Eu creio que nós temos que fazer esse contraponto, porque Sim. senão o outro lado Domina. toma conta e vão aprovar aquilo que diz respeito aos interesses deles. E o Brasil tem se levantado, né? Uhum. Um grupo forte de cristãos, de evangélicos,
que tem defendido princípios. Quando me perguntam, eu sou conservador, mas eu sou baseado por princípios e não pelo partido A ou B. E acredito que isso deve acontecer na política também, com quem é político, né? Exato. Quando você se baseia em princípios, você não se perde. Você consegue ter um norte, um caminho, né? Por onde seguir. E quando você fica focado muito num partido político ou outro, por mais que exista a esquerda, a direita, centro-direita, mas quando você tem valores, esses princípios, você acaba não se atrapalhando no caminho, né? Não se perdendo. É mesmo porque hoje a gente vê que tudo é relativo hoje, né? A verdade é relativa. Então, a Até importância a de democracia, né? Exato. No Brasil é relativa. É relativa. Então, a importância de se manter focado nos seus ideais Sim. e viver literalmente e seguir isso por princípios, né? Sim. Eu também já estou encerrando as minhas perguntas. Há algum sonho da Mona criança que ainda não realizou? Acho que essa é a minha última pergunta. Tem algum sonho lá de quando você era pequena, criança, que você brincava, imaginava, sonhava o futuro e que isso ainda você não alcançou, que precisa atingir ainda? Mas olha que pergunta, eu nunca parei para Raciocinar pensar sobre isso. nisso, para raciocinar sobre isso. Mas deve ter alguma coisa escondida aqui dentro, né? Eu vou Fica pensar. um dever de casa, né? Fica o dever pro de próximo casa para te episódio. Próximo responder. episódio aí você Próximo responde. episódio. Tá bem. Viu? Só tenho a agradecer vocês. Fiquei muito feliz com o convite, grata. Quero dizer que eu tô com as portas abertas para vocês, para a igreja. Eu tenho um carinho muito grande por todos aqui e que eu tô à disposição. Sempre que precisarem, é só dar um alô. Legal, eu também vou fazer meu agradecimento final. Muito obrigado, Mona, nossa prefeita, chefe do executivo, né, nossa autoridade maior do município, estar aqui para nós é uma honra, de verdade. E que você faça um bom mandato, que Deus esteja contigo, que o Espírito Santo te Amém. conduza, que nas suas decisões diárias você consiga ter discernimento do Espírito Santo e tomar as decisões corretas, tá? Nós estamos torcendo para que o município vá bem, que a sua administração vá bem, que esteja rodeada de pessoas boas, sem interesses pessoais e que o bem da comunidade prevaleça, tá bom? Meu forte abraço e muito obrigado mais uma vez. Obrigada. Perfeito. Deixando aqui também meu agradecimento para nós. É uma honra imensa, né, Tiago, receber a senhora aqui. E também para o podcast como um todo, né? Eu acredito Sim. que todo mundo aqui está se sentindo grato por ter a senhora aqui. E como o Tiago falou, que o Espírito Santo te conduza nesse mandato e que a oração continue sendo o seu combustível e que você se mova por isso. Que Deus te conduza, te ilumine o seu caminho, para que as suas decisões sejam aquilo que Jesus faria. Legal. Perfeito. Não sei se a senhora quer deixar algumas considerações finais para a população. A câmera está aí. Eu quero dar um abraço a todos, dizer que eu estou à disposição e que orem por mim para que Deus me dê direção e me mostre sempre o melhor caminho, que eu saiba seguir os passos dele, que ele me ensine o que é o melhor. Um grande abraço a todos e obrigada pela oportunidade de estar aqui. Perfeito. Pessoal, esse foi mais um episódio do Mova-se. Deixar aqui também os nossos agradecimentos aos nossos apoiadores, Padaria e Confeitaria Santa Catarina, Restaurante Armazém Catarina, também a Unique Brasil. E lembrando, segue lá Web Rádio Movimento Gospel, segue o nosso grupo de jovens, Grupo Verbo e também o grupo da AD Catanduvas, ADCAT. É isso aí, esperamos que vocês sigam firmes, se inscreve no nosso canal, procura lá, @Mova-se Podcast e seguimos firmes porque a fé nos leva mais longe.